irmã Giovana, amém, para estar nos ministrando a respeito das ofertas. Aplaudam até ela chegar aqui, gente, me ajuda aí que eu tô rouca. Shalom, igreja, amém. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 35. Nós vamos ler o versículo 4 e o 5. Depois nós vamos pular um pouquinho para o versículo 20 e 21. Mas vamos ler o 4 e o 5 primeiro. Êxodo 35, 4 e 5. Aqueles que não trouxeram Bíblia, só acompanhar aqui pelo telão. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: falou Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: isto é o que o Senhor ordenou: tomai dentre vós oferta para o Senhor. Todo aquele que for generoso de coração atrará ao Senhor ouro, prata e bronze. Agora nós vamos pular um pouquinho para o versículo 20 e para o versículo 21. Amém? Acompanhe ali. A palavra diz assim: então toda a congregação dos filhos de Israel saiu diante de Moisés. Veio todo varão cujo coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu, com oferta ao Senhor para a obra do tabernáculo de reunião, e para toda a sua obra, e para as vestes sagradas. Amém? Só repetindo esse início. E veio todo homem cujo coração o moveu, e todo aquele cujo espírito o impeliu. Amém? Trazendo aqui o contexto do que estava acontecendo. O povo de Israel havia saído do Egito e eles estavam ali no deserto, como muitos de nós conhecemos a palavra, amém? E ali eles receberam uma direção de Deus que era para eles construírem um tabernáculo. Nós tivemos aqui a conferência, creio que todos aprenderam um pouco do que era o tabernáculo, né? E ali Deus pediu para aquele povo para que eles construíssem, eles receberam uma instrução do Senhor. Então Moisés, ele convoca todo aquele povo para que eles pudessem contribuir para a construção do tabernáculo. Mas ao nós lermos essa palavra, algo que me constrange é que nós vamos ver que não era algo imposto. Claro, era algo que o Senhor havia ordenado, mas não era somente por uma lei, não era algo obrigatório. A palavra vai deixar bem claro que foi algo voluntário do coração de cada um deles. E ali o povo, eles responderam aquilo que Moisés havia falado com generosidade. Eles trouxeram o que eles tinham, eles trouxeram ouro, eles trouxeram prata, tecidos e madeiras até o altar. E aquele povo, eles trouxeram tanto do que eles tinham, ao ponto de eles terem que pedir, na continuação dos versículos, vai dizer que tiveram que pedir para eles pararem, porque já estava até demais o que eles tinham trazido até o altar. Então aqui já fica um ensinamento para nós, né? Aquele povo, eles foram tão generosos com a entrega deles, que sobrou do que eles tinham colocado ali para conseguir construir. Amém? Eu vejo muito de Deus nisso. Só que para nós entendermos melhor o que o Senhor quer nos ensinar através disso, nós precisamos olhar para alguns princípios que o Senhor estabeleceu. Eu creio que os irmãos aqui que vêm nos cultos, nesse momento é muito falado sobre os dízimos, as primícias e as ofertas, porque é um momento justamente disso. E nós precisamos sempre nos recordar do que é o dízimo, do que é a oferta, do que é a primícia, amém? Para nós não perdermos o verdadeiro valor do que nós estamos fazendo. Quando nós falamos de dízimo, o dízimo fala sobre nós reconhecermos que tudo pertence a Deus. Lá em Levítico 27:30 vai falar justamente sobre isso. O dízimo é um princípio de honra. Quando você está entregando o seu dízimo diante desse altar, você não está somente cumprindo o mandamento, mas você está reconhecendo que o que você tem veio do Senhor. E trazendo para essa passagem que nós lemos, aquele povo, eles haviam saído do Egito com as riquezas que o próprio Deus havia providenciado para eles. Então, quando eles entregaram o que eles tinham, como nós lemos, eles não estavam dando nada para Deus, eles estavam devolvendo parte daquilo que Deus já tinha dado para ele. Então, quando você que está aí vem e entrega o seu dízimo nesse altar, você não está dando algo para Deus, você não está somente cumprindo o mandamento, você está devolvendo parte daquilo que o Senhor entregou na sua vida, através de um trabalho, através de uma porta aberta. Quando nós falamos sobre as primícias nós entendemos que é sobre colocar Deus em primeiro lugar, amém? Lá em Provérbios 3:9 vai falar justamente sobre isso. Então, nós trazendo para essa passagem que nós lemos também, antes daquele povo que estava ali no deserto pensar até mesmo no próprio conforto deles, eles poderiam ter olhado e pensado, não, é o que eu tenho, é o que ainda eu guardei comigo. Não, antes eles pensarem no próprio conforto deles,
eles priorizaram a casa de Deus, eles priorizaram criar um lugar para a presença. Então as primícias, irmãos, não é sobre o tempo bom que você está na sua vida, não é sobre a estação boa ou ruim que você está na sua vida, é sobre prioridade em qualquer estação. O povo foi fiel ainda no deserto, então nós entendemos que isso é um grande ensinamento para a nossa vida. As primícias, elas mostram que nós não honramos a Deus, nós não entregamos a Deus aquilo que é primeiro na nossa vida, somente quando nós estamos em uma estação boa. Nós continuamos honrando Ele no tempo mal, no tempo ruim, nós vamos continuar entregando ao Senhor. Então, quando você vem e você entrega a sua primícia nesse altar, você está declarando que você honra ao Senhor, independente da estação da sua vida, independente se te faltar recurso, o Senhor continua sendo a sua prioridade. E quando nós falamos sobre ofertas, irmãos, nós falamos sobre um coração voluntário. A palavra que nós lemos aqui disse que todo aquele cujo coração o moveu. Isso aqui é claramente um princípio de um espírito de oferta. A oferta, ela não nasce por uma obrigação, ela nasce no coração. Tanto que diz, é uma oferta, é algo que você oferta, é algo que você entrega. Então as ofertas, elas revelam paixão pela presença. Quando você oferta, seja não só falando de valores, mas quando você oferta até mesmo o seu tempo na obra do Senhor, você oferta tudo aquilo que você tem, você não está fazendo isso por obrigação, você está revelando que o seu coração é um coração voluntário, é um coração que se move pela presença do Senhor, é um coração apaixonado pela presença do Senhor. Amém? Aqui em Êxodo 35, nós não vemos uma pressão de um povo querendo entregar algo por uma obrigação ou porque Deus havia ordenado, mas nós vemos um povo se rendendo, entregando tudo que eles tinham. Então nós precisamos entender que Deus, ele se move através de corações disponíveis. Nesse momento é muito falado sobre isso em cima desse altar, e eu creio que não somente sobre valores, mas Deus, ele se move através de um coração disponível. Ali não foi sobre quem tinha mais, não foi sobre o material que eles estavam entregando, mas foi sobre quem estava disposto a entregar o que tinha para fazer parte do que Deus estava fazendo ali. Então nós entendemos que, eu sei que isso é muito falado aqui em cima, irmãos, mas só reforçando, Deus, ele nunca vai procurar quantidade. Deus, ele não está interessado no seu valor, mas ele procura o seu coração. Se o seu coração é um coração voluntário, se você o adora independente do que você tem ou do que você deixa de ter. E aquele povo, eles não deram com peso, eles deram com alegria. Então nós entendemos que quando o nosso coração ele está totalmente alinhado com o Senhor, dar deixa de ser um sacrifício e se torna um privilégio. Eu entendo que eu não estou entregando o meu tempo nessa casa, eu não estou entregando os meus valores aqui nesse altar porque eu preciso mostrar para alguém ou porque eu preciso cumprir. Não, eu estou entregando porque eu entendo que é um privilégio. Ele me resgatou de lugares que ninguém sabe. Então eu estar aqui, eu poder entregar o mínimo que eu tenho, que Ele mesmo me deu, é o mínimo que eu posso fazer. Amém? O Senhor, ele espera esse coração de nós. E nós entendemos que algo que o Senhor me ministrou muito quando eu li essa palavra é que quando há alinhamento, há mais que o necessário. Eu não sei se vocês lembram, eu cheguei a falar aqui que aquele povo, eles trouxeram tanto que precisou pedir para eles pararem de trazer, porque já havia mais que o necessário. Então, quando um povo entende o princípio de trazer as coisas até a casa do Senhor, entende o princípio de honrar ao Senhor, a escassez, ela perde espaço. E nós temos que ser esse povo. Quando nós entendemos de fato, como uma igreja em si, que cumprir princípios não é sacrifício, é sim algo que nós fazemos porque nós amamos ao Senhor. E quando nós cumprirmos os princípios, a escassez não vai mais ter espaço, seja na nossa igreja, seja na sua vida pessoal. Quando você entender isso, meu irmão, será sobrenatural que Deus fará na tua vida. Amém? E trazer um pouquinho sobre isso, no final de semana passado, nós estávamos no Pérolas. Eu creio que os irmãos viram como foi a volta do encontro, foi poderoso o que Deus fez. Foi só um pouquinho do que a gente viveu lá. E nós estávamos lá servindo e foi poderoso o que Deus fez naquele lugar. E eu lembro que eu ouvi algo que eu guardei muito dentro do meu coração, que falava sobre a unção da nobreza. E eu creio que se nós tivermos um coração que cumpre o princípio, nós vamos ter mais que o necessário. E nós vamos ter essa unção da nobreza sobre a nossa vida, amém? Lá em Isaías, se puderem abrir por favor comigo, em Isaías 32:8. Isaías capítulo 32, no versículo 8, vai falar justamente sobre isso. Mas o liberal projeta coisas liberais, e pela liberdade está em pé. Pode passar para o próximo. Levantai-vos, mulheres que estáis sossegadas, e ouvi a minha voz, e vós, filhas que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Amém? Na minha versão vai dizer um pouquinho diferente disso, mas
é o mesmo contexto, vai falar que os nobres, eles projetam coisas nobres. Então eu creio que esse é o tempo que Deus fará isso na nossa igreja, amém? A escassez não vai ter espaço mais nas nossas vidas, porque nós vamos ser um povo que traz mais que o necessário para a casa de Deus, amém? Se coloque de pé, em nome do Senhor Jesus, separe a sua oferta, seus dízimos, suas primícias. Isso não é sobre dinheiro, não é um momento sobre dinheiro, mas é um momento onde nós revelamos se nossos corações eles estão totalmente disponíveis diante de Deus, se de fato o Senhor ele é uma prioridade para a nossa vida, amém? E eu creio que assim como foi nesse tempo, hoje Deus ele continua procurando pessoas que não dão por obrigação, mas pessoas que têm um coração movido pela presença, amém? Eu creio que tem se levantado pessoas aqui dentro com um coração totalmente disposto pela presença de Deus, amém? Separe seus dízimos, suas ofertas, suas primícias. Nós temos aqui o QR Code, você que deseja ofertar também, sinta-se à vontade, as maquininhas aqui do lado. Feche seus olhos, vamos orar agora, vamos falar com o Senhor, apresentar aquilo que você trouxe, amém? Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença e nós queremos primeiramente Te agradecer, Jesus, por tudo que o Senhor tem movido nessa casa, Senhor. Nós temos desfrutado, Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio, tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Então nós reconhecemos, Senhor, que se nós estamos aqui é porque a Tua presença nos permitiu estarmos aqui, Senhor. Nós queremos ser, Senhor Deus, um povo que Te adora em todas as áreas da nossa vida, um povo que não retém, mas um povo que entrega tudo que tem diante do Teu altar, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que toda oferta, todo o dízimo, toda a primícia aqui apresentada, Senhor, serão como uma semente nesse altar, Pai. Nós cremos, Senhor Deus, que a escassez não terá mais nenhum espaço aqui em nosso meio, porque nós cremos que se nós tivermos um coração voluntário, o Senhor voltará os seus olhos para nós, Senhor. Então nós te pedimos também, Pai, se há alguém em nosso meio que não tem como hoje estar ofertando, não tem recurso nenhum para te apresentar, Pai, nós cremos que o Senhor também vai abençoar os celeiros dessas pessoas, Pai, e elas se entregarão em adoração diante da Tua presença, Senhor. Então nós te agradecemos, Senhor, nós reconhecemos que veio do Senhor, Pai, que não foi através de um trabalho somente, mas que foi porque o Senhor nos permitiu trabalhar, o Senhor nos permitiu ter o que nós temos nas nossas mãos, Pai. Então nós te ofertamos tudo o que nós temos e nós honramos e glorificamos o Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus, amém? Você que pode, aplauda ao Senhor, traga suas ofertas, suas primícias até esse altar, amém? Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar. Quem tem o amor, quem tem o amor. Não há outro lugar que onde eu quero estar. Não há outro lugar. Quem tem o amor, quem tem o amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar. Quem tem o amor, quem tem o amor. Acende um fogo no meu coração. Eu não desistirei, não voltarei. Eu quero mais de Ti, Deus. Eu quero mais de Ti, Deus. Acende um fogo no meu coração. Eu não resistirei, não voltarei. Eu quero mais de Ti, Deus. Eu quero mais de Ti, Deus. Acende um fogo no meu coração.